como o nosso irmão disse, de profundas incertezas, né? De grandes inseguranças. Eu estou usando a versão ARA da Bíblia. Eu vou ler do versículo 1 ao versículo 9 de Josué 1. Diz assim: Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias de tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu, sê forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Vamos falar com Deus mais uma vez? Senhor Deus, nós te agradecemos pela leitura da tua santa palavra, mais uma vez nesse culto, ó Pai. Mas nós clamamos que o Espírito Santo trabalhe de forma diferente em nós nesse momento, porque nós dependemos da atuação do Teu Espírito, nos dando a iluminação necessária para compreendermos a Tua vontade revelada nas Sagradas Escrituras. Se o Espírito Santo não trabalhar, não agir poderosamente enquanto eu falarei em vão, meus irmãos ouvirão em vão. Que não seja assim, ó Deus. Antes que saiamos daqui edificados por Tua palavra, como sempre acontece, sempre que a Tua igreja se reúne nesse lugar. Em nome do Senhor Jesus que clamamos. Amém. Amém. Queridos, para os judeus, um verdadeiro judeu, Moisés é a figura mais importante da história. Contudo, não precisa ser israelita para reconhecermos que Moisés, pelo menos, é o personagem mais importante do Antigo Testamento. A gente, conhecendo a história, a gente vê como que a mão da providência divina fez Moisés nascer dentre os escravos, mas o livrou de ser morto ainda nos seus primeiros dias para ser educado ou criado dentro do palácio de Faraó. Mas a importância de Moisés não está no fato dele ter sido criado no palácio ou dele ter recebido uma educação nobre, não. A importância de Moisés reside no fato dele ter sido um servo de Deus. Somente isso. Como servo de Deus, em primeiro lugar, ele foi um profeta. O Senhor falava a Moisés e Moisés falava ao povo, não apenas ao povo de Deus, mas também a outros povos. Através de Moisés, o Senhor falou com os hebreus. Através de Moisés, o Senhor falou com os egípcios. Através de Moisés, o Senhor falou conosco, nos dando a lei, nos dando o Pentateuco. Fomos ricamente abençoados através desse homem. O Senhor usou Moisés, mesmo ele tendo limitações que nós sequer conseguimos imaginar. Moisés diz que ele não conseguia falar. Moisés era tímido, ele tinha suas dificuldades imensas e ainda assim foi usado poderosamente por Deus. Através desse servo,
o Senhor operou milagres jamais vistos antes e jamais vistos depois. Jamais se ouviu falar novamente do Mar Vermelho se abrindo, jamais se tem registro novamente de maná caindo do céu, de água fluindo da rocha. Os milagres feitos por Deus através de Moisés foram surpreendentes. Mas além de profeta, ele também foi o grande libertador. O Senhor usou a timidez de Moisés, as dificuldades da fala de Moisés para aterrorizar o grande faraó, para aterrorizar o povo mais poderoso dos seus dias, que era o Egito, e assim libertar o povo hebreu da escravidão. Mas além de profeta e libertador, Moisés foi o grande guia do povo de Deus durante a peregrinação no deserto. Moisés, ele foi juiz, ele foi legislador, ele foi pastor, guerreiro, estrategista, conselheiro e intercessor do povo. Tudo ao mesmo tempo. Tudo durante o tempo de peregrinação. Então não é sem motivo que Moisés tem espaço cativo no coração de um judeu que guarda a tradição, que guarda a história. Eles amam muito a figura de Moisés. Então, a missão de Josué era simples, era tão somente substituir o gigante Moisés na condução do povo, era só isso. Eu não sei para que tanto medo, por que ele tinha tanto medo. Ele só deveria substituir o grande pastor, o grande libertador, o grande profeta, aquele homem que por 40 anos o Senhor fez milagres, proezas, prodígios através de sua vida. Então, por tudo isso, Josué estava temeroso e mais ainda. Ele substituiria Moisés no momento mais definidor, mais importante da história. O momento em que o povo, enfim, estava diante do Rio Jordão para atravessar o Rio Jordão e entrar na Terra Prometida. Depois de 400 anos de escravidão e de mais de 40 anos de peregrinação, os filhos de Jacó estavam voltando para casa. Sabe o que é isso? Saíram de Canaã mais de 400 anos antes, algumas famílias dos filhos de Jacó, totalizando alguma coisa em torno de 70 pessoas. Agora, 400 e tantos anos depois, volta o que, segundo alguns especialistas, poderia ser uma multidão de 2 milhões de filhos de Jacó. É a população de Nova Iguaçu e de Caxias juntas. Estava entrando na terra de Canaã. Um povo que nasceu, foi gerado sob escravidão. Eram 70 pessoas que se transformaram numa grande nação. Apenas o Rio Jordão servia de barreira entre os filhos de Jacó e a terra de Canaã. Era atravessar aquele rio e eles, enfim, estavam em casa. Mas havia um problema. Moisés tinha acabado de morrer. Moisés acabara de morrer, mas o Deus de Israel não. E como o Deus de Israel permanecia vivo, levantou o outro líder, Josué, e o texto que nós lemos nessa noite é o comissionamento do Senhor a Josué. É o chamamento, é o Senhor chamando o seu servo Josué, que não era já um jovem, não era mais um jovem, mas o Senhor o chamando para conduzir, para pastorear aquele povo em um dos momentos mais críticos da história, porque se o deserto foi difícil, eles agora iriam entrar em Canaã, porém Canaã não estava vazia, Canaã não era desabitada, povos viviam em Canaã, povos terríveis, gigantes habitavam em Canaã, então o desafio era muito grande, havia muita guerra pela frente, e esse líder, segundo o Senhor, seria Josué. O texto que nós lemos nessa noite pode ser dividido em 3 partes, para nós compreendermos melhor. Primeiro, o Senhor dá uma ordem ao seu servo Josué. Depois, o Senhor faz 2 promessas. Uma promessa ao povo, outra promessa ao líder. E, por fim, o Senhor ensina o segredo da vitória. Essa parte que a gente gosta, não é verdade? A promessa a gente gosta, mas o segredo da vitória é bom demais. Hoje, aqui nessa noite, teremos o nosso culto da vitória. Que o pastor Miguel não nos ouça. Tá bom? Vamos ao nosso texto bíblico, então. Em primeiro lugar, nós encontramos a ordem de Deus, a ordem que o Senhor deu ao seu servo, do versículo 1 ao 2.
Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor, obviamente, falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo, eis a ordem, Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Irmãos, a ordem foi simples de entender. Dispõe-te e passa, ou literalmente, levanta e atravessa. Os dois verbos são imperativos, sabemos disso, o que significa que o Senhor não estava dando uma ideia a Josué, o Senhor não estava dando uma sugestão a Josué, o Senhor não estava levantando uma possibilidade para Josué conduzir a sua vida, não. Sem mesmo consultar o próprio Josué, o Senhor apresenta-se a ele e dá uma ordem clara de ser entendida. Levanta e atravessa. Dispõe-te e passa esse Jordão. O grande líder acabara de morrer. O homem que conduziu o povo por 40 anos acabara de morrer, mas não era o momento de parar. Levanta e atravessa, foi a ordem do Senhor. Chorem, mas não parem de caminhar. O luto poderia ser intenso, a dor poderia ser profunda, mas parar não era uma opção. A perda, o luto, a dor não poderiam paralisá-los, mesmo considerando todo o contexto que o povo vivia naquele momento. O Senhor disse a Josué, levanta e atravessa. Não é hora de ficar chorando, não é hora do luto, ou melhor, chore, que sinta dor, que viva o seu luto, mas não pare de caminhar, não pare de andar. Não é momento de ficar parado. Pode ser sim momento de chorar. Há momento de choro, há momento de tristeza. A Bíblia diz para nós cantarmos com os que cantam e chorarmos com os que choram. Então significa que há dias de choro, mesmo para os filhos de Deus. Mas o que não há é dia de parar a caminhada. Nada deve deter a caminhada dos filhos de Deus. Dispõe-te agora. Não é amanhã, não é depois, não é daqui a pouco. Dispõe-te agora e passa este Jordão. Foi a ordem do Senhor a Josué. E não foi a primeira vez que o Senhor deu esse tipo de ordem ao povo. 40 anos antes, quando o povo estava diante do Mar Vermelho, e só porque o terrível e mais poderoso exército dos seus dias estava chegando para destruí-los, o povo ficou com medo de novo. O povo fica com medo à toa, não é verdade? A Bíblia diz que o Senhor consultou, ou seja, que Moisés consultou ao Senhor. Êxodo 14:15 diz assim, a resposta de Deus a Moisés. Disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. Tanto o Mar Vermelho, como o Rio Jordão, ou qualquer outra dificuldade que pudesse aparecer, não poderiam paralisar o povo que tinha Jeová como Deus. Qualquer outro povo tinha motivo para ficar paralisado diante as grandes tragédias do mundo ou diante os grandes inimigos do mundo, mas Israel não. Eles não tinham por que parar. Eles tinham a ordem do Senhor para marchar, para se dispor e atravessar, para levantar e atravessar o rio que tinham que atravessar. Todos eles podiam confiar, porque o Senhor é quem dava ordem. E quando é o Senhor quem dá a ordem, Ele é o garantidor do nosso futuro. Se sou eu que falo para você, no meio da adversidade, levanta e anda, ou levanta e atravessa, você pode duvidar seriamente. Mas quando é a palavra de Deus, quando é o Senhor quem diz, podemos confiar. Podemos confiar. Canaã, irmãos, nesse período já era habitada por pelo menos 7 povos. 7 povos diferentes, mas eles não eram os donos daquela terra, como Israel também não era dona de Canaã, como nenhum de nós somos donos de porção de terra nenhuma. O salmista nos ensina, o rei Davi nos ensina no Salmo 24, que de Deus é a terra e tudo que nela contém. De Deus é a terra e tudo que nela contém.
Então, quando o Senhor disse ao povo o seguinte: desponte agora, passa esse Jordão e vai para a terra que eu darei aos filhos de Israel, ele queria dizer o seguinte: aquela terra é minha, não é dos cananeus. Eu dou a minha terra a quem eu quiser. Eu tiro da minha terra quem eu quiser. Não há injustiça da parte de Deus, porque ninguém tem direito de propriedade diante do nosso Senhor. Então aqui nós temos uma ordem que Josué deveria obedecer imediatamente. Dispõe-te agora e passa. A seguir, o Senhor fez promessas. Em primeiro lugar, o Senhor fez uma promessa ao povo, no versículo 3. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como prometia Moisés. Essa promessa é bacana demais, fala a verdade. A gente gosta dela, não gosta? A gente gosta dela porque esse é um dos versículos mais abusados da Bíblia Sagrada. Esse é um dos versículos mais mal compreendidos da Bíblia Sagrada. Por isso a gente gosta tanto. Normalmente se ensina que aqui o Senhor estava dando ao seu povo o poder de decidir o que conquistar. A ideia passada por muitos pregadores é que Deus estava dando autonomia ao povo para pisar onde eles quisessem. E à medida que eles pisassem onde quisessem, onde eles pisassem, o Senhor os daria como herança. Mas não é isso que o texto diz. Não é isso que está escrito. A prova que essa interpretação está errada é que, continuando a leitura do versículo 4, Deus definiu fronteiras ao seu povo. Olha o versículo 4. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o mar grande para o poente do sol, será o vosso limite. É assim que está na sua Bíblia? Limite. Então o Senhor não prometeu que o povo conquistaria o que quisesse. O Senhor não estava prometendo, não estava dando liberdade ao povo para eles caminharem por onde eles quisessem e onde eles pisassem seriam deles. Não era isso. O Senhor estava dizendo o seguinte: dentro dos limites que eu estabeleci, onde vocês pisarem é de vocês. Há uma regra aqui, há um limite aqui. Não é assim, o homem não tem essa autonomia de escolher o que quer conquistar. Todo lugar que vocês pisarem, o Senhor estava dizendo a eles, todo lugar que vocês pisarem com a planta do pé será de vocês, dentro do limite que eu estabeleci. Então as promessas de Deus, as bênçãos do Senhor, a proteção divina estavam condicionadas ao povo permanecer dentro dos limites estabelecidos por Deus. Ali eles seriam abençoados, não em outro lugar. Essa é a promessa ao povo. A promessa é que o Senhor estava lhe dando aquela terra, não todas as terras. Aquela porção de terra, e não todas as terras. A segunda promessa é direcionada ao líder, a Josué. Versículo 5. Ninguém te poderá resistir todos os dias de tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. O Senhor estava prometendo a Josué vitória, preste atenção, contra todos os seus inimigos. Todos os seus inimigos. Isso serviria para que todos reconhecessem, irmãos, que Josué era, sim, um líder escolhido por Deus, pois o Senhor faria com ele e através dele tudo que tinha feito com Moisés e através de Moisés. O Senhor estava demonstrando, pondo um sinal em Josué de que ele sim era o líder escolhido pelo Senhor, como Moisés o era no passado. Mas o ponto mais importante aqui é que Josué não seria vitorioso em suas batalhas por causa de sua coragem, nem de sua força, nem de sua inteligência, não. Josué seria vitorioso contra todos os seus inimigos porque o Senhor estaria com ele. Não te deixarei, nem te desampararei, disse o Senhor. Então vejam que o que mais importa nessa promessa não é a garantia de vitória. O que mais importa nessa promessa é a garantia da presença de Deus. Essa é a verdadeira promessa. Essa é a verdadeira promessa. Se queremos tomar posse
digamos assim, das promessas do Senhor Josué e aplicá-las também à nossa vida, nós precisamos entender que o mais importante é a presença de Deus e não vitória sempre. Há dias de derrotas, há momentos que nós perdemos, há batalhas que perdemos, há batalhas sérias, importantes, que somos derrotados, e assim é a nossa vida. Vitoriosos ou derrotados, o Senhor sempre estará conosco. Essa certeza nós podemos ter. Como será o nosso ano? Não sabemos. Vamos vencer todas as guerras daqui para frente? Não sabemos. Agora que eu posso garantir aos irmãos que o Senhor sempre estará conosco. Entramos na terceira parte do texto de hoje. Depois do Senhor dar uma ordem a Josué, levanta e atravessa, e depois de prometer terra ao povo e vitória ao líder, Deus passou a ensinar o segredo da vitória. E essa é a parte do texto que eu mais gosto, a partir do versículo 9. Nesse último momento do chamamento de Josué, há uma ordem que se repete por 3 vezes. Por 3 vezes o Senhor fala: ser forte e corajoso. Acompanhe na sua Bíblia. No versículo 6, preste atenção aqui em mim primeiro. Cada vez que essa ordem é repetida, ela aumenta a sua intensidade. Isso acontece muito na literatura bíblica, a repetição para que fique gravada no coração do ouvinte a importância e a seriedade. Nesse caso, cada vez que a ordem é repetida, aumentava seu poder, aumentava sua intensidade, sua força. No versículo 6, está escrito tão somente, ser forte e corajoso. No versículo 7, no início, diz assim, tão somente ser forte e muito corajoso. O versículo 9, não te mandei eu ser forte e corajoso. Irmãos, os desafios eram gigantes. Pensem bem. Uma multidão de provavelmente 2 milhões de pessoas estava prestes a entrar na terra prometida aos patriarcas centenas de anos antes. Mas a terra estava habitada por povos fortes e guerreiros que não se renderiam facilmente. Então, de fato, não havia lugar para covardes naquele momento da história. Não havia lugar para medrosos naquele momento da história. Os desafios deveriam ser encarados, gigantes deveriam ser encarados. Então é verdade, não havia lugar para covardes, não havia espaço para covardes. Os tímidos, os covardes não iriam poder atravessar o Jordão para encarar o que estava do outro lado. Mas não é esse tipo de coragem, não é a esse tipo de coragem que o texto bíblico se refere nesse ponto. Normalmente, quando lemos ou ouvimos falar desse texto, sempre entendemos que o Senhor estava dando ordem a Josué para se fortalecer e se encorajar para as guerras que ele haveria de guerrear, não é verdade? E normalmente nós usamos esse texto para incentivar uns aos outros. Você já fez isso com seu irmão? Ser forte, corajoso, rapaz. Parece ser frouxo. Ser forte, levanta a cabeça. Em outros momentos, a palavra de Deus ordena que o povo se prepare para a batalha, com coragem, com força, sem temer. Mas aqui nesse ponto, o Senhor ordenou a Josué que ele fosse forte e corajoso, mas não para as batalhas. Ser forte e corajoso, mas não para os desafios militares que o esperava do outro lado do Jordão. Nesse contexto aqui, não era essa a intenção. O Senhor ordenou a Josué que ele fosse forte e corajoso, mas para um propósito específico, que não era guerra. Aqui não. Há outro momento, um episódio, que Moisés falou com Josué para ele ser forte e corajoso para as dificuldades que viriam. Mas aqui em Josué capítulo 1, do 1 ao 9, não é isso que está acontecendo. O Senhor estava ordenando a Josué que ele fosse forte e corajoso, mas para um propósito específico. E o versículo 7 e 8 deixa isso muito claro. Olha o versículo 7. Tão somente ser forte e muito corajoso. Agora vem o propósito. Para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares.
Olha o versículo 8, a continuação. Não cesses de falar do livro dessa lei, antes medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Perceberam? Perceberam o sentido? Segundo as palavras de Deus ditas a Josué, seria necessário força e coragem para ele permanecer fiel aos mandamentos do Senhor em uma terra estranha. É isso que é disso que o Senhor está falando. Deus, por intermédio de Moisés, já tinha alertado o povo dos perigos que viriam quando eles voltassem a Canaã. Canaã, como eu disse, estava habitada por povos com culturas diferentes, com culturas muito estranhas, povos idólatras, povos imorais. Os cananeus consultavam os mortos, sacrificavam seus filhos a deuses estranhos, imoralidade sexual, usavam da imoralidade sexual como forma de culto. Tudo isso e muito mais era praticado pelos habitantes de Canaã. Então o Senhor exortou o seu povo sobre a necessidade de guardar a sua lei, de guardar os mandamentos, de serem fiéis à palavra de Deus no meio de um povo pagão, imoral e idólatra. E para isso eles precisariam de força e coragem. É preciso ter coragem para ser obediente. É preciso ter coragem numa cultura pagã para se manter fiel aos mandamentos do Senhor. Porque parece retrógrado, parece coisa de gente sem cultura, parece coisa de gente estranha, esquisita. Então precisa ter coragem nesse momento. Através de Moisés, o Senhor falou exatamente isso. Deuteronômio, capítulo 4, versículo 1, diz assim, preste atenção. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor, Deus dos vossos pais, vos dá. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que vos manda. Olha o versículo 5 de Deuteronômio 4. Eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor. Era Moisés falando. Como me mandou o Senhor, meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. Guardai-os, os estatutos e juízos, guardai-os e cumpri-os, porque isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos que, ouvindo todos esses estatutos, dirão, certamente, este grande povo é gente sábia e inteligente. O Senhor estava dizendo através de Moisés o seguinte: vocês vão para o meio de um povo que não me conhece. Vocês vão para o meio de um povo com práticas esquisitas. Vocês vão para o meio de um povo imoral, idólatra, estranho, violento. Mas vocês vão guardar os meus estatutos no meio daquele povo, porque vai ser a forma deles me conhecerem. Vai ser a forma de vocês testificarem, testemunharem que o Deus de vocês não é igual aos deuses deles. Mas ainda, vai ser a forma de vocês se manterem puros diante de uma sociedade completamente impura. Então, irmãos, os maiores desafios do povo de Deus ao entrar na terra prometida não eram os gigantes, não eram as cidades fortificadas, não eram as guerras que deveriam vir. O maior desafio do povo de Deus ao entrar na terra prometida era permanecer fiel aos mandamentos do Senhor. Esse era o grande desafio. Por causa disso, o Senhor fala a Josué: ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. Seria necessário muita força, muita coragem, para no meio de uma cultura moralmente frouxa, permanecer fiel à santa vontade de Deus. Quando todos dissessem aos hebreus que hoje a gente faz diferente, eles deveriam falar, mas não é assim que está escrito. Quando todos dissessem aos hebreus que aqui o nosso costume é outro, eles deveriam responder, mas não é assim que está escrito. Quando todos dissessem aos hebreus que isso aí é coisa do passado, eles deveriam responder, não é assim que está escrito.
Quando todos chegassem para os hebreus e falar, para de ser careta, rapaz. Hoje em dia não se faz mais isso, não. Os hebreus deveriam responder, mas é assim que está escrito. Eles não deveriam olhar para a cultura, eles deveriam olhar para a Torá, para a lei do Senhor, para os mandamentos do Senhor. Era ou não era necessário muita coragem? Muita coragem. Significa que eles iriam andar na contramão da cultura dos cananeus. Eles iriam chegar no povo onde algumas práticas não eram normais, não eram estimuladas. E estava já enraizada na cultura. Aí alguém iria falar para eles, mas isso aqui a gente faz há muito tempo, isso aqui já é... Respeita a nossa cultura? Alguém ia falar para eles assim, respeita a nossa cultura? Eles iriam falar, mas não é isso que está escrito. Alguém iria falar para eles assim, vocês estão querendo nos impor a fé de vocês. Aí eles deveriam recorrer ao que está escrito. Alguém ia falar para eles o seguinte, mas o Deus de vocês é melhor do que o nosso Deus. Eles deveriam recorrer ao que está escrito. É preciso coragem, é preciso força. É mais fácil afrouxarmos, é mais fácil cedermos, é mais fácil ocultarmos nossa fé no ambiente público. É mais fácil, é mais cômodo. Mais do que isso, nos gera alguns benefícios. Ocultar nossa fé no ambiente público. Mas o povo precisaria ter coragem e Josué, como líder, precisa ter mais coragem ainda para conduzir o povo segundo os mandamentos do Senhor, porque os líderes são os primeiros a serem tentados a afrouxar ou a atualizar os mandamentos para não parecer tão ultrapassado assim. Força e coragem. Foi o que o Senhor disse a Josué. Então, o resumo do versículo 7 e 8, que é a principal lição desse ponto do texto, é o seguinte, o resumo do versículo 7 e 8 seria assim, tão somente ser forte e muito corajoso para viver, para guardar a lei do Senhor, para não se desviar da lei do Senhor, para falar do livro dessa lei. Não bastava eles guardarem, não bastava eles conhecerem a lei. Eles deveriam falar da lei do Senhor para os outros povos e meditar na lei do Senhor dia e noite. Ser forte e corajoso para se manter fiel à lei do Senhor. Por que eu chamei esse ponto de o segredo da vitória? Porque foi o Senhor quem falou isso. O versículo 7 completo diz assim, eu vou ler novamente. Tão somente ser forte e corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Pastor, qual é o segredo da vitória? Guardar a lei do Senhor, conhecer a lei do Senhor, meditar na lei do Senhor e não se desviar dela nem para a direita nem para a esquerda. Não tem amuleto, não tem ritual, não tem corrente, não tem nada disso. É obedecer a palavra de Deus. Quer seguir bem na sua vida? Obedeça a palavra de Deus. Quer ir bem por onde quer que andares? Obedeça a palavra de Deus. Tão somente isso. E assim termina o chamamento do Senhor a Josué. A grande lição desse texto, irmãos, é que ele mostra como que Deus é soberano sobre todas as coisas. Esse texto nos mostra a total soberania do Senhor, o Senhor reinando sobre todas as coisas, sobre todas as pessoas, sobre todas as terras, inclusive sobre nossos inimigos. E por isso nós podemos então descansar em Deus. O texto de hoje aponta para a soberania absoluta de Deus na história. Vamos observar com detalhe só o versículo 2, como isso fica muito claro. O versículo 2 diz assim, Moisés, meu servo, o Senhor dizendo, é morto, dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo o povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Preste atenção, apesar de somente Moisés ter sido chamado de servo, aqui no versículo 2, nós observamos que tudo e todos estão sob o governo do Senhor. Ele chama Moisés de servo, mas Josué também é seu servo, ele dá ordem a Josué.
O povo que esperava na margem do Jordão também era servo do Senhor. O Senhor governava sobre o povo. O rio Jordão é servo do Senhor. E o Senhor governava sobre o rio Jordão. A terra de Canaã estava sob o domínio do Senhor. Os cananeus nem conheciam a Deus, mas eram servos do Senhor também. Não há nada no mundo, não há nada na história que fuja do controle do nosso Deus. Ah, mas eu não conheço Deus, eu não acredito no seu Deus. Pode não acreditar, mas Ele é o teu Deus. Ele é o Deus de todos, de todo mundo. Ele sempre reinou soberanamente sobre tudo e sobre todos. O Senhor não é rei apenas da igreja, o Senhor não é rei apenas dos crentes, o Senhor é rei de todos, de todos. É a palavra que nos garante isso. Salmo 45, versículo 6, diz o seguinte: o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do seu reino. Salmo 146, versículo 10, diz o seguinte, o Senhor reina para sempre. Para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração a geração. Salmo 93, 1 e 2 diz o seguinte, reina o Senhor. Revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu. Preste atenção, firmou um mundo que não vacila. Desde a antiguidade está firme o teu trono. Tu és desde a eternidade Deus de todos. É Ele Deus de todas as coisas, de todas as pessoas. Ele reina sobre a terra. Ele reina sobre o céu. Ele reina sobre o inferno. O reformador dizia que o diabo é diabo de Deus, é servo de Deus. Ele não é um ser autônomo que faz o que quer na história. Estão todos sob o governo do nosso Deus. E por fim, eu termino com o testemunho do profeta Isaías, que a semelhança de Israel à beira do Jordão, tinha acabado de perder um grande e amado líder chamado Uzias. Mas Isaías disse que no ano que morreu o rei Uzias, ele viu o Senhor assentado no alto e sublime trono. O melhor rei da terra tinha morrido. Mas não havia motivo para se desesperar. O rei do céu permanecia no mesmo lugar onde ele sempre esteve. Alguém perguntou onde está Deus nos momentos das maiores catástrofes. Deus está onde sempre esteve, reinando, sentado no seu trono, reinando sobre todas as coisas. No início da pandemia, ou no meio da pandemia, não lembro bem, alguém publicou uma frase, que não vou lembrar também quem foi quem disse, que na ótica, pelo ponto de vista dos céus, está tudo saindo conforme planejado. Não está nada fora do controle. A história não está desgovernada, o mundo não está desgovernado, parece que está, não parece? Aos nossos olhos. No final tudo fará sentido, nós que não entendemos. Há um Deus, ainda o nosso Deus, governando a história, como sempre governou. E isso fica muito claro aqui nos primeiros versículos de Josué, quando o Senhor aparece a Josué dizendo o seguinte: eu vou fazer o que eu quiser, eu vou tirar você daqui e botar ali, eu vou tirar aquele povo dali e botar aqui, depois se eu quiser eu tiro vocês daqui de novo. Mais tarde, quem conhece a história, sabe que esse povo que entrou e herdou Canaã, foi desterrado de Canaã e mandado por cativeiro por causa dos seus pecados, porque Deus é assim. Ele faz o que Ele quer, com quem Ele quer, da forma que Ele quer, o tempo todo na história. Isso é para nos aterrorizar? Não. Essa verdade nos traz consolo no coração. Pense como seria terrível e desesperador se você soubesse que o teu futuro depende de você. Aí seria motivo para se desesperar. Mas quando nós nos lembramos que nossa história está nas mãos de Deus, por mais difícil, ou difíceis que as histórias sejam, isso traz consolo e conforto ao nosso coração. Então, eu quero finalizar com algumas lições práticas para colocarmos em prática a partir de hoje. Em primeiro lugar, como igreja, nós temos grandes desafios para esse ano. Temos muita coisa, digo tanto como igreja universal, como também como igreja local. Há grandes desafios para a gente no Nova Iguaçu. Temos uma liderança a consolidar, temos diáconos a separar, temos famílias a cuidar, temos necessitados para amparar.
temos muita coisa a fazer, o evangelho é proclamar. Eu tenho certeza que aqui em Juscelino os irmãos têm essa missão também. Há famílias que têm que ser cuidadas, necessitados que têm que ser amparados, uma obra que tem que ser concluída. Tem muita coisa, muitos desafios para esse grande ano como igreja, mas nós podemos descansar, porque o Deus que governa a história, governa também a história da Igreja Batista da Graça, da PIB de Presidente Juscelino, da Igreja como um todo, o corpo de Deus, enfim, o Senhor governa a história da Igreja. Mas é provável, irmãos, e aqui é o segundo ponto da aplicação, é provável que alguns dos irmãos tenham grandes desafios pessoais para esse ano. Possa ser que você olhe para os próximos meses com grande receio e aflição. Possa ser que a única conclusão que você consiga chegar é que os desafios são maiores do que você. E eu venho te dizer o seguinte, é provável que seja isso, você é menor do que os seus desafios. Não vamos ficar aqui dizendo que você é grande, você é maior, você pode, você vai vencer, você não tem força, você é pequeno, você é fraco, mas o seu Deus não. Então você pode descansar na certeza de que o Deus que governa a história de todos os homens, o Deus que governa a história da igreja, é o mesmo Deus que governa a história da tua vida. Está tudo sob o controle do nosso Senhor. Em terceiro lugar, seja como igreja, ou cada um de nós individualmente, não podemos esquecer que o nosso principal objetivo na vida é cumprirmos a vontade de Deus. Em uma cultura cada dia mais hostil a Deus, é necessário força e coragem para agradar a Deus em primeiro lugar, e não aos homens. Então, seja em casa, seja no trabalho, seja na escola, na rua, na faculdade, entre amigos, seja lá onde for, seja forte e corajoso para se manter fiel à palavra de Deus. Em quarto lugar, não há a menor possibilidade de agradarmos a Deus sem conhecê-lo de verdade. Ele se revela a nós através da sua santa palavra. Então devemos fazer exatamente da forma que o Senhor ordenou a Josué: meditar na palavra de Deus, nos alimentar da palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, e não nos desviarmos dela, nem para um lado, nem para o outro. Permitir, deixar a palavra de Deus governando a nossa vida. Devemos sair daqui hoje sedentos, famintos pela palavra de Deus. Encher esse ano com a palavra de Deus em nossa história. Seja através de um plano de leitura bíblica anual, seja através das devocionais diárias, seja como for, mas que a palavra de Deus seja o centro de todos os dias de nossa vida. E por fim, os grandes inimigos dos israelitas e de Josué não eram os cananeus. Os grandes inimigos dos israelitas são os mesmos nossos grandes inimigos: a morte e o pecado. Nem o grande Josué teria condições de vencê-los. Nem com todas as batalhas do mundo Josué conseguiria vencer a morte e o pecado, como nenhum de nós jamais conseguiremos vencer a morte e o pecado. Mas o nosso grande herói, o nosso grande pastor, o nosso grande governador, o nosso grande líder, o nosso grande guia, o nosso sumo pastor, Jesus Cristo, ele venceu por nós, os nossos maiores inimigos, e por isso nós podemos descansar. Na cruz do Calvário, a Bíblia diz que o Senhor Jesus envergonhou os nossos adversários, expôs ao ridículo. A morte e o diabo foram todos expostos ao ridículo na cruz de Jesus, e hoje nós não precisamos mais temer a morte, não precisamos mais ser escravos do pecado. O Senhor Jesus triunfou sobre eles na cruz por cada um de nós. Amém? Vamos falar com Deus. Senhor Pai, nós te adoramos mais uma vez por tua santa palavra falando aos nossos corações. Mais uma vez, como sempre acontece, sempre que a tua igreja se reúne nesse lugar. Muito obrigado, Senhor, porque sobretudo a tua palavra vem nos alertar para a necessidade de sermos fiéis à tua palavra,
mesmo em dias tão difíceis. Mesmo quando a fidelidade à sua palavra nos trouxer prejuízos. Mesmo quando a fidelidade à sua palavra nos trouxer derrotas, humanamente dizendo. Ainda assim, Senhor, venha nos dotar de força e coragem, que sejamos, Senhor, guerreiros nesse sentido, de nos aprofundarmos da Tua vontade, de conhecermos o Senhor cada vez mais, de nos alimentarmos da Tua palavra e ela venha guiar a nossa vida, a nossa história, a cada instante, cada momento de nosso ser, ó Deus. Que a Tua palavra guie as nossas vidas, guie a vida dessa igreja, guie a vida de nossas igrejas. Que jamais venhamos esquecer que o Senhor é soberano sobre todas as coisas, que todos estão sob Tuas ordens, ó Pai. Que essa certeza nos faça sair daqui hoje confortados, consolados, mais alegres, mesmo considerando todas as dificuldades que podem se levantar ainda esse ano. Confiamos em Ti, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Também te agradecemos, ó Pai, por esse culto. Te agradecemos pelo Senhor ter nos trazido aqui. Receba esse culto, Senhor, como fruto de corações completamente gratos ao Senhor. Que cada canção que foi cantada, cada palavra dita, cada oração feita nesse lugar, tenha tudo subido ao trono da glória, Pai. Receba, Senhor, o culto de sua igreja nessa noite. Dar-nos uma semana de paz em Tua presença. É o que nós clamamos em nome do Senhor Jesus.